Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda com essa dificuldade? O que o Senhor quer? Aonde o Senhor quer que eu chegue com essa provação? O carcereiro olha e fala para ele: o que eu faço para ser salvo? Traduzindo, se fosse nos dias de hoje, ele diria assim: ei, como que eu faço para me servir esse Deus também que vocês servem? Como que eu faço? O que eu faço para ter essa fé que vocês têm? O que eu faço? Como que eu faço? Aí Paulo falou para ele: só crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Ei, Deus está dizendo: no meio da tua luta, no meio da tua prova, tem salvação para alguém, tem milagre também na vida de alguém. Tu não está entendendo o que está vivendo agora, mas Deus manda te dizer: através dessa dor, desse processo, vidas vai ser alcançada e liberta, e o nome dele vai ser glorificado. Atos 16, 25 vai dizer assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas. E logo se abriram todas as portas. Pega que Deus já está falando com alguém aqui. E foram soltas as prisões de todos. Logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Se assenta glorificando o Todo-Poderoso. Aleluia. E eu vou adorar. Enquanto eu adoro, Deus restaura o meu lar. Aleluia. Coisa linda, né? Aleluia. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, o tema de vocês é um tema muito forte. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Buscai ao Senhor. E aqui eu não vejo algo diferente, né? Uma busca inconstante, uma busca sem cessar, uma busca independente da situação, pastor, independente do cenário. Não deixavam de buscar e crer num Deus Todo-Poderoso. A gente lê esse texto e a gente vê uma história, um cenário lindo, maravilhoso, de um de repente de Deus. Quando um canta, o outro ora, e os que estão ali estão ouvindo, e no de repente vem um grande terremoto e todas as portas se abrem. A gente glorifica porque é uma coisa forte. Aleluia. E aqui eu já abro um parênteses. Eu quero já profetizar. Levanta a tua mão para receber. Vai vir um terremoto de Deus para a tua vida. Ei? E tudo que está fechado, tudo que está amarrado, tudo que está travado, o Senhor manda te dizer: eu vou abrir todas as portas, Aravaiassé, e o meu nome vai ser glorificado na tua vida. Só que o interessante é que a gente vai entender que para acontecer esse terremoto, para viver esse sobrenatural, Paulo e Silas, eles estão fazendo a obra do Senhor, juntamente com Lucas. E ali, quando eles vão atravessar Macedônia, eles vão para um lugar direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Nos versos anteriores, a gente vai entender que Paulo, todas as vezes que ele ia para algum lugar, ele não ia porque ele achava, porque ele queria: eu acho que eu vou lá em tal lugar, né? Não, porque quando ele pensou: eu acho que eu vou evangelizar a Ásia, o Espírito Santo falou: não vai na Ásia não. Aí ele está dormindo e de repente ele tem um sonho e aparece lá para ele Macedônia. Então é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Ele atravessa a Macedônia e ali o Espírito Santo fala que tem uma pessoa, um homem, que ele vai evangelizar, que ele precisa falar do amor de Jesus. Quando ele chega naquele lugar, pastor, diz que ele só encontra as mulheres. Então eles vão para o local de oração e ali ele encontra uma mulher por nome de Lídia, né? Uma empresária daquele local. E ali ele só encontra com as mulheres. E de repente eles estão ali
fazendo a oração, evangelizando. E aí, diz a história, nos versos anteriores, no começo do capítulo 16, que tinha uma jovem, que todas as vezes que eles passavam pela cidade, ia procurar um local de oração, um lugar secreto. Essa jovem olhava para eles e dizia: ó, ali vai homens de Deus. Aqueles ali são homens de Deus que pregam a palavra. Esses aí são servos do Deus Altíssimo. E a palavra vai nos dizer que por muitos dias estava se repetindo aquilo. Mas Paulo, um homem que tinha discernimento de espírito, e ele conhecia a voz de Deus, ele olhou e falou: isso não é de Deus. Aquela menina, ela não estava tomada por um espírito de profecia, de revelação, pelo Espírito Santo, mas sim, ela estava tomada por uma entidade. Era um demônio da adivinhação que falava na boca daquela mulher. Tá entendendo? Olha para quem está do teu lado e diga assim: cuidado, nem tudo é Deus. Vigia, viu, crente? Eu louvo ao Senhor, porque eu sou usado, eu tenho o dom da revelação. Meu esposo é um grande profeta, homem de Deus. Quem conhece aqui, né, pastor Antônio Monteiro, sabe. Ali eu fico só observando, muitas coisas Deus me mostra e eu não falo. Aí de repente eu só espero, Deus mostra para ele. Ou então ele está no culto, e aí Deus usa ele na revelação, eu chego logo após. Aí quando eu vou passar a minha oportunidade, Deus me usa para falar com a mesma pessoa, a mesma coisa. Aí toda a igreja fica assim, né? Então a gente sabe quem busca, quem tem o Espírito Santo de Deus. Por quê? Dom de discernimento. Olha para quem está do teu lado e fala assim: vamos buscar o dom do discernimento. Então para discernir, quem tem dom de discernimento sabe. Você bate o olho e fala: opa, essa voz aí não é a voz de Deus não, não é mesmo assim? Né? Muitas das vezes tem gente que fala: ai, Deus está falando, mas não é a própria pessoa que está falando. Se tem a própria pessoa na emoção, aí é ela com Deus. Mas agora, quando é uma entidade, imagina um demônio entregando uma revelação para a tua vida. E o detalhe, o que a Bíblia vai nos dizer aqui? Ela dizia a verdade. Ó, estava mentindo não, realmente. O que falava na boca daquela menina era uma verdade. Eles eram homens de Deus e estavam ali para levar a palavra. Eles eram servos do Deus Altíssimo. E foi passando um dia, segundo dia. Paulo não se deixou levar pelas emoções, porque ele poderia dizer: ah, realmente, nós somos, né, profeta. E ela exaltava mesmo. Mas teve um momento que a palavra vai nos dizer que Paulo se incomodou. Paravaiacé. Paulo se incomodou. Paulo ficou incomodado com aquela situação. Aí Paulo olhou para ela e falou: ó, sai, espírito imundo. Repreendeu da vida daquela menina. Aí o que acontece? Ali naquela cidade, algumas pessoas utilizavam do dom, né? Esse dom, entre aspas, dessa moça para ganhar, para se lucrar. E de repente, quando essa moça ficou liberta, porque se fosse entre nós, que somos verdadeiros adoradores, servo de Deus, quando aquele espírito fosse repreendido da vida daquela pessoa, nós iríamos nos alegrar, porque houve uma libertação. A gente ia ficar feliz, a gente ia se alegrar, glória a Deus, foi liberto. Mas não, ali aquele povo, aqueles magistrados, aqueles homens, ficaram irritados, ficaram ali incomodados, porque ela não adivinhava mais. Ou seja, acabou-se o lucro. Aí qual foi a atitude deles? Sabe o que a gente vai fazer? Foi falar para esses magistrados. Então o que eles falaram? Vamos tomar uma decisão então. Sabe o que a gente vai fazer? Leva eles para a praça pública, põe no meio da praça, arranca a roupa deles, sinais de humilhação. E se não for o suficiente, pastora Michele, dá-lhe açoite, açoita eles, bate no meio da praça, faça passar vergonha. E ali eles foram para o meio da praça, Paulo e Silas,
tirar toda a roupa deles, foram açoitados. E se não fosse o suficiente passar por esse processo, olha aí Deus falando de humilhação. Por quê? Fizeram alguma coisa de errado? Não, só porque fez uma libertação. Estavam pregando a palavra, estavam fazendo a vontade de Deus, estava direcionado naquele lugar pelo Espírito Santo de Deus. Ei, eu quero dizer para você, meu filho, quero dizer para você, minha filha, não é porque Deus te mandou para algum lugar, não é porque a gente está na presença de Deus direcionado que a gente vai ficar livre de situações na nossa vida. Sim, vamos passar por momentos de dificuldade. Não é porque eu sou pastora, sou profeta, não é porque a Michelle é bispa, é pastora presidente, que a gente não vai deixar, que Deus não vai nos poupar de viver momentos, situações, vergonha, humilhação. Mas só que nessa história, a gente não vai ver Paulo e Silas reclamando, questionando, murmurando. Poderia até no momento dizer: olha, Espírito Santo, o Senhor me trouxe para este lugar, e olha o que eu estou vivendo. Paulo e Silas estavam calados. O comportamento deles ali naquele momento era o silêncio. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: silêncio. Está falando demais. Arabás, tu está questionando demais. Ai, bispa, se fosse você. Deus está dizendo: fica aí em silêncio. Está doendo, está na vergonha, está na humilhação. Mas Deus diz: fica em silêncio, porque o meu de repente vai chegar nessa situação. O meu de repente vai chegar na tua vida. Aí, se não é o suficiente, ser açoitado, ficaram nus. Fala para ele, para o carcereiro: agora pega e leva para a prisão. Coloca eles dentro de um cárcere, no lugar lá embaixo, leva lá para o mais seguro. Coloca lá no fundão. Leva para dentro de um cárcere. E quando chegar lá, amarra eles num tronco. Pés, mãos amarrados. O corpo todo machucado de açoites. Envergonhados em praça pública. Mas de boca fechada. Sabe por quê? Eu sei que não é fácil, pastor, a gente sabe que não é fácil no meio do processo. Deus, no meio da dificuldade, no meio do vale. Quando Deus nos coloca no meio do fogo, no meio da fornalha, a gente olha para a situação e fala: meu Deus, para que tudo isso? Meu Deus, por que tem que viver tudo isso? Aí Deus fala: acalma, porque tem algo grande para ser feito e vai ser através da tua vida. O que é para você vergonha hoje, humilhação, derrota, amanhã vai ser para o nome do Senhor ser glorificado. E tu vai ver o sobrenatural da parte de Deus. Porque no meio daquele processo todo, eles estão ali, não tem o que fazer. Só estão esperando o agir de Deus. Uma coisa, eles tinham consciência: eu estou aqui amando de Deus. Se está acontecendo, é a vontade de Deus. Alguma coisa Deus vai fazer através desse processo. Pegou? Vai começar a pensar assim agora? Alguma coisa Deus vai fazer no meio desse processo que eu estou vivendo. Ei, para de ficar perguntando para Deus: o que eu fiz, meu Deus, para passar por isso? Para de ficar questionando a Deus. Ai, Senhor, mas por quê? Por que tem que ser assim? Por que Deus está permitindo isso? Por que tem que ser dessa forma? Por que essa humilhação? Por que isso? Por que aquilo? Ei! Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda com essa dificuldade? O que o Senhor quer? Aonde o Senhor quer que eu chegue com essa aprovação? Está entendendo?
E pode ter certeza que algo sobrenatural Ele tem para a tua vida. Coisas grandes. Sabe quando Deus Ele não livra a gente do processo, mas Ele te livra dentro do processo? Aí a gente vai entender, porque quando Daniel foi lançado na cova dos leões, era uma pessoa, basicamente, em termos de afinidade, intimidade, ele tinha intimidade com Deus, orava 3 vezes ao dia, era uma pessoa que conhecia, que não prostrava, que não adorava outros deuses. Aí, o que a gente poderia entender? Quando aconteceu o processo, vai para a cova, Deus não poderia intervir e falar, imagina, ele não, que cova, não entra. Mas por que Deus permitiu? Deus falou, vai entrar, só que o livramento eu vou te dar dentro da cova. Por quê? Porque Deus queria mostrar para o rei e os demais quem era o Deus de Daniel, tá entendendo? Se livrasse antes, amém, poderia criar uma situação. Mas o meu Deus e o teu Deus, meu filho, é Deus de coisa grande, é Deus de estratégia sobrenatural. Aí Deus falou, então vai, meu filho, entra lá dentro da cova que eu vou mostrar quem sou eu na tua vida. E dentro da cova você já sabe qual é o decorrer da história. O leão ficou lá mansinho, mas nem lambeu o cabelo de Daniel. E aí? Você está entendendo? Poderia falar, por que me permitiu entrar dentro dessa cova? Por quê? Aí ele fala, para me mostrar que eu sou muito maior e melhor do que estão pensando, imaginando. Eu sou, Daniel, um Deus bem grande. Eu sou um Deus do sobrenatural. Eu sou um Deus de milagre extraordinário. Eita! O que aconteceu com os amigos também dele? Deus não poderia ter dado livramento da fornalha? Não vai entrar na fornalha, tá doido? Não. Aí, se não fosse o suficiente a fornalha com o seu aquecimento natural, eles vão lá e ainda falam assim, aquece 7 vezes mais. Ali naquele momento, os três jovens poderiam dizer, meu Deus, agora a gente está frito. E aí, cadê o nosso Deus? Cadê o nosso Deus? Calma que tu vai ver quem é o teu Deus. O que fizeram? Joga lá dentro da fornalha. Diz a história que o homem que foi levar eles, quando jogou, foi lambido pelo fogo. E eles adentraram. E ficaram lá dentro. E o que aconteceu? O 4º homem estava passeando dentro da fornalha. Ele estava lá dentro passeando, andando, dando livramento. Deus está dizendo para alguém aqui, você não vai morrer nesse vale, você não vai morrer nessa cova, tu não vai morrer nessa fornalha, tu não vai morrer nesse cárcere. Voltando lá para Paulo e Silas. Aí eles estão lá dentro. De repente, da meia-noite, um horário razoável, eles estão ali. O carcereiro só está observando o comportamento. O carcereiro só está observando o comportamento de Paulo e Silas. Presta atenção. O carcereiro só está observando o comportamento de Paulo e Silas. O carcereiro está observando o comportamento de Paulo e Silas. Foi açoitado, passou vergonha, foi preso, mas ele estava observando. Ei, Deus está dizendo, tem alguém observando o teu processo. Tem alguém na tua casa observando qual é a sua reação diante dessa luta. Tem alguém no teu trabalho observando qual é a tua posição diante dessa dificuldade. Tem alguém que está te observando. E aí, o carcereiro está observando. Ele viu todo o movimento. Eles estão lá, amarrados, foram açoitados, estão em silêncio. Poxa vida, agora cá entre nós, eu penso assim, o carcereiro falou assim, meu Deus, depois de tudo que eles passaram, esses caras ainda estão tão quietos, tão desse jeito. Aí, de repente, o carcereiro tira um cochilinho, dorme, perto da meia-noite. Se não fosse o suficiente ficar em silêncio, sem questionar, sem murmurar, sem ficar batendo boca com Deus,
E o carcereiro tinha observado o comportamento deles. Sabe o que eles vão fazer? Um vai orar e o outro vai cantar. Ai, meu Deus, se fosse eu e você nessa situação. E eu vou adorar. E eu vou adorar. Enquanto eu adoro, Ele começa a libertar. E eu vou adorar. Enquanto eu adoro, o mar se abre, as muralhas caem por terra, e a vitória Deus me dá. Um começa a adorar, o outro, a Bíblia não fala quem foi quem fez, quem deixou de fazer. Só diz que um adorou e o outro orava. Um cantava e o outro orava. Enquanto um cantava, o outro orava. Enquanto um cantava, o outro orava. E Deus está dizendo para mim, para você: ei, começa a adorar dentro da tua casa, começa a orar dentro daquele lugar, começa a cantar lá no teu trabalho, na tua empresa. Ah, por quê, bispa? Porque quando você estiver adorando, enquanto você estiver cantando, Deus vai fazer um de repente, e todas as portas vão se abrir. Aqui eu já entendo o que Deus está falando aqui com pessoas nessa noite. Que muitas das vezes você falou assim: o ano de 2024 vai ser o mesmo ano, repetitivo. Vai repetir o que aconteceu em 2023. Vai ficar tudo travado. Deus está dizendo: tem uma chave, um segredo para você aqui nessa noite. Não vai ser igual. Vai ser um ano diferente, sabe por quê? Porque 2023 você não orou e você não louvou. Mas 2024 tu vai fazer diferente. Tu vai estar dentro daquele negócio. A porta vai estar fechada. Ei, entra dentro do teu estabelecimento. Ah, bispa, quase cliente não está entrando. Ei, então vai, minha filha. Ah, o segredo para as portas se abrir, para as correntes cair por terra, para a amarração sair, é você começar a adorar naquele lugar. É louvando, é adorando. É louvando, vai louvando, vai louvando. E enquanto está louvando: bispa, mas eu não tenho ninguém. Faz os dois, você sozinha. Se tiver alguém do teu lado, melhor ainda. Você que é casado, às vezes que nem tem pessoas que não tem um esposo, né? Que é crente. Então fica difícil, tem que guerrear sozinho. Eu não tenho a esposa, que é serva de Deus, então tem que guerrear sozinho. Mas não deixa de guerrear, guerreia. Agora se é os dois, meu filho, você fala: mulher, começa a cantar aí, abre essa boca. Ai, não sei que essa voz mesmo de taquara rachada, minha filha. Mas vamos louvar aqui. Ou você louva, ou eu louvo. Enquanto um está louvando, o outro vai orando. Deus vai quebrando as correntes, vai abrindo porta, vai repreendendo o mal. Entra aqui, Jesus, entra nessa casa, entra nesse negócio. Ora, diz o Senhor. Ora, guerreia. O negócio está travado na empresa. Aí Deus está dizendo: só está faltando louvor e adoração e a oração. Só isso. Meu Deus, eu pensava que estava faltando dinheiro, marketing. Aí Deus está dizendo: não precisa de dinheiro, não precisa fazer marketing. Começa a orar e louvar, que tu vai ver o que vai acontecer. É coisa grande, é coisa linda que Deus tem para liberar. Ei, Deus quer fazer coisa grande lá na tua casa. Deus quer fazer coisa grande na tua vida sentimental. Deus quer trabalhar, Deus quer fazer coisas grandes no meio dos nossos. Mas tem que ter louvor, tem que ter adoração. Enquanto Deus está movendo o processo, você não pode parar. Porque Deus falou para mim dessa maneira: filha, enquanto eu não faço, enquanto eu não cumpro a promessa do que eu prometi sobre a vida do teu filho, você vai continuar me adorando e pregando a minha palavra. Por quê? Porque diante das nossas lutas, diante das nossas dificuldades, a gente fica meio baqueado. Porque é luta mesmo, irmão. Não estou falando de lutinha, não. Estou falando de luta mesmo, daquelas como de Muay Thai, aquelas pior que tem. Eu não entendo nada de luta. Mas a pior que tem, MMM, sei lá. Umas que falam, aquelas que é a pior das piores, para arregaçar mesmo. Tá entendendo? Não é lutinha não. Fala que o negócio tem que ser forte mesmo. Só que aí eu vou entender dentro dessa palavra, porque Deus falou comigo antes de eu mandar para você. Deus ministrou no meu coração, pastor. E ele dizia: é assim, filha. A gente às vezes que está vivendo o processo da humilhação, porque é vergonha.
Tem hora que a gente fala, meu Deus, eu trabalho com dependentes químicos. Eu faço a obra do Senhor com trabalhos de casa de recuperação. Através da nossa vida, quantas mulheres foram restauradas para a glória de Deus. Tenho vários testemunhos, várias mulheres que estavam na rua, hoje são mães, casadas, tem até empresa que se levantou e nós fomos um canal de bênção na vida delas. Só que para mim ser um canal de bênção na vida de alguém, eu primeiro precisei passar pelo açoite, passar pela humilhação e passar pela vergonha. Tá entendendo? Então, acontece situação. E hoje, se eu vivi lá atrás uma situação para chegar a viver as bênçãos de Deus, cumprimento da promessa, CD lançado, indicação para troféu, cumprimento de promessa. Eu não pedi isso para Deus. Nunca pedi para Deus nessa questão diária de cantar. Sempre nasci com um dom de louvor. Sempre louvava, pastor, mas nunca estava no meu coração. Quero gravar, nunca tive vontade. Foi um mover e uma promessa de Deus. Porque um dia eu estava no monte e eu estava orando e de repente Deus usou um profeta, saiu lá do meio do mato. Olhou para mim, eu não estava cantando, eu estava dobrado meu joelho, eu estava orando. E aí ele veio até mim, pediu para que eu me colocasse de pé e falou: olha, Deus manda te dizer que são coisas grandes que Deus tem na sua vida. Deus vai te levar para as nações. E mais, eu vejo você na capa de um CD. Ai, a serevácia. Eu falei: Jesus, já ouvi, mas sabe quando você ouve a profecia, a palavra, mas não é algo que você estava pedindo? Então eu falava: amém, quando Deus quiser fazer, faz, mas por mim, tanto faz. E Deus dizia: tanto faz não, eu quero para a tua vida. Entendeu? Então Deus usou o profeta e falou. E hoje Deus já cumpriu essa promessa sobre a minha vida. Mas para viver essa promessa, eu passei também por uma situação. Hoje eu vivo um processo. Agora hoje eu entendo. Por isso que eu falo com alegria. Eu sei de tudo que está acontecendo, mas eu sei aonde vai chegar. E eu quero que você também sinta isso. Porque às vezes as pessoas olham para mim lá no ministério e falam: nossa, a pastora é uma pessoa muito forte. Porque eles me acompanham, eles acompanham o processo. Sabe da nossa luta. E às vezes as pessoas olham para mim e falam: nossa, eu não sei de onde você arruma tanta força. Eu falei, a minha força, primeiro, vem de Deus. E outra, não me entristece mais. Não é humilhação para mim mais. Aparentemente os outros podem olhar e falar: nossa, que vergonha, né? O filho nessa situação. Eu falo: não é vergonha, porque eu sei aonde Deus vai chegar e o que Ele vai fazer. Para começo de conversa, ninguém conhecia o meu filho. Pregadoras já foram lá, não sabia que era meu filho, porque eu não coloco fotos deles na rede social. Poucas. E ela estava ministrando a palavra, ele estava sentado na nave da igreja. E Deus falou: moço, você aí, assim, assim. Desceu do altar, foi até ele e falou: eu vejo uma Bíblia nas tuas mãos. Isso já é mais 20 vezes que ele já recebeu essa revelação. A igreja ficou toda olhando, as irmãs olhando, e eu quieta. Virei de costa e continuei como se estivesse intercedendo, mas eu estava rindo. E eu assim, meu Deus. E aí o povo olhava para mim e eu: deixa Deus usar. Aí Deus usando ela. E o seu lugar, sabe onde é? Mostrou o altar. Em cima do altar. Já umas 6 vezes que alguém falou isso. E aí, de repente, aí o povo já estava, né? Porque todo mundo sabendo. Ai, meu Deus. Aí ela falou: tem alguém da família dele aqui? Aí as meninas começaram tudo a dar risada, né? Ela falou: bispo, é seu filho? Ela: meu Deus do céu. Ela: olha, só para ver, hein? E eu nem sabia. Mas falou tudo o que Deus tem reservado para a vida dele. Mas e aí, bispa, como que está a situação? Nada a ver do que Deus falou. Você está entendendo? Está entendendo? Mas como que está o manto? Ixi, já falei para você. MMA, Muay Thai, é pouco. É luta. Travada. Mas aí eu vou ficar com o quê? Com o cenário, com a situação do momento ou com a promessa de Deus? O que você vai dar mais valor? No cenário que você está vivendo, nessa situação, nesse cenário, ou na promessa que Deus liberou sobre a tua vida? Hein? Fica com a promessa.
Fica com a promessa, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Por que a senhora acredita tanto? Porque eu vivo hoje aquilo que Deus falou para mim lá atrás. Porque um dia eu estava jogada, um dia eu estava no lamaçal do pecado, um dia eu estava afundada na cocaína, um dia eu estava afundada na prostituição, um dia eu estava afundada no tráfico, e Deus virou para mim e falou: aqui não é teu lugar, o teu lugar é no altar, o teu lugar é restaurando vida. E hoje eu estou aqui vivendo a promessa de Deus. Era um cenário totalmente improvável, mas sobre a minha vida existia uma promessa. Ei! Aí eu pego toda a situação, estou falando de mim, estou te dando como exemplo, que eu estou vivendo na vida do meu filho. Então eu pego toda essa situação, eu falo: se Deus me libertou, se Deus me restaurou, e cá entre nós, eu falo, nem posso falar isso quando eles estão no culto, eu falo: eu dei mais trabalho do que ele. E ó, que eu estou falando para vocês que é luta, hein? Mas eu era pior. Pastor Nilson, eu dei mais trabalho para eles, para o meu pai, para minha mãe, do que ele dá para mim. E Deus não fez um milagre na minha vida? A oração da minha mãe e do meu pai não chegou até o trono? A promessa que eu recebi no monte, a partir do momento que eu me posicionei, Deus não cumpriu, Deus está cumprindo. Ei, aí Deus fala para mim: aí minha filha, tu acha que eu não vou fazer na vida dele? Você não é melhor do que ele. A mesma promessa que eu liberei sobre a vida dele, eu libero sobre a tua vida. E eu quero profetizar: Deus vai agir na tua causa. Deus está entrando nesse negócio. Ai, abaixou. E o de repente de Deus vai acontecer. Revácia. Um canta e o outro ora. Um canta e o outro ora. E veio o quê? Um grande terremoto. Abalou tudo. As portas, ei, todas se abriram. Ali naquele meio não estava só os dois com o carcereiro, mas tinha outros presos. Era uma prisão, era uma cadeia, um cárcere. Então tinha várias pessoas lá. E aí Paulo estava orando e os outros presos escutavam. Os outros estavam ouvindo. Enquanto eles cantavam, os outros presos os escutavam. No 25 mesmo, na parte B. E os outros presos os escutavam. Então eles não estavam sozinhos lá. E as pessoas estavam escutando. Eu acho que tem gente que olha e fala assim: como que pode, né? Tem pessoas que estão te observando, carcereiro que estão te observando. Quando escuta o louvor lá na sua casa, aí fala assim: meu Deus, como que pode? Passa uma prova do cão. Misericórdia. Tem dia que a bichinha não tem nem o que comer em casa. Vai, olha lá, tá cantando. Você está sendo observada. Tá entendendo? Tem pessoas te observando. Tem pessoas que estão admirando. E mais, eu vou mais além. Porque é dentro do texto. O que aconteceu é uma coisa extraordinária que Deus está dizendo. Vai acontecer também na sua vida. Quando eles estavam cantando ali, todas as prisões foram abertas, de todas as celas. Todas as celas abriu. Então, tipo assim, quer sair? Pode sair todo mundo. Do nada, até quem não orou e não cantou, meu filho, a porta abriu. Eita! Pegou? Até quem não cantou e não orou, as portas se abriu. Deus está dizendo: quando eu fizer, através da sua oração, através do seu louvor, aí a Davacé vai abrir para você, para tua casa, para tua família. E muitos ao teu redor vão ser alcançados pelo poder da tua oração e do teu louvor. Pegou? Então, eles cantando ali, fazendo a obra do Senhor, as portas abriram todas. Aí o que acontece? Coitado do carcereiro. Naquele tempo tinha uma lei. E os caras iam ser presos, tinha que ser trancado. E o carcereiro
Ele tinha que cuidar. Se por acaso alguém fugisse, a lei dizia que o carcereiro ia morrer no lugar do preso. Então ele tinha que ter um cuidado, muito cuidado mesmo, uma atenção, e não poderia acontecer nada. Se alguém desse fuga, o carcereiro pagava o pato. Quando o carcereiro, ele acorda, desperta do sono, diz a história que acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, no verso 27, se você quiser acompanhar, sabe o que ele fez? Tirou a espada e quis matar-se. Primeira coisa que ele quis fazer, quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Ou seja, a primeira atitude dele, quando ele bateu o olho, ai meu Deus do céu, pronto, agora acabou, cadê minha espada? Ele falou, vou me matar. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que quando não tem Deus na vida, quando passa por alguma situação de desespero, a primeira coisa que ela fala que ela quer é se matar. Você está entendendo? Quando tem um desespero e a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, a pessoa ela não tem a paz. Tem gente que olha para mim, olha para você e fala, eu não entendo. Sei lá, acho que ela é meio doida. Eu tenho até apelido de doida. A pastora é meio doida, porque tanta coisa que está acontecendo e ela está aí desse jeito. Minha filha, é a paz de Cristo. É a paz, quem tem paz, quem confia, a casa pode estar caindo. Eu falo, está caindo agora, depois Deus ajuda nós a levantar. Eita, é assim que Deus faz. Mas quem não tem a presença de Deus, quem não confia, entra em desespero. É o desespero. Vem o desespero, e agora o que eu vou fazer? Não tenho o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Eu vou me matar. Não tem mais o que fazer. Aí Paulo grita, ei, não faça isso. A gente está aqui. Ai, pelo amor de Deus, acende uma luz então, clareia aí, cadê uma luz? Eu preciso de uma luz, eu preciso ter certeza. O desespero do carcereiro foi tão grande que ele queria se matar. E aí Paulo diz, nós estamos aqui. Aí a gente vai entender. Eu falo, meu Deus, que coisa. Ai, que bagunça, né? Que hora que Deus faz uma bagunça na nossa vida. Precisou de tudo isso só para Deus chegar dentro daquela prisão para fazer o quê? Trazer salvação para a vida daquele homem, para ele e para a casa dele. O que eu disse no começo? O carcereiro estava observando o comportamento dos dois. E aí, quando acontece essa situação, ele entra em desespero, porque ele sabia, fugiu, quem vai pagar sou eu. Então antes deles me matar, eu já me mato sozinho, porque o negócio vai ser feio. Não foi uma, todas as portas abriu. Falou, já era, todo mundo fugiu. Aí quando ele olha Paulo lá dentro, e estava cantando, o outro orando, a cadeia toda, eu creio aqui comigo, estava já glorificando, que coisa linda, como que pode? Aconteceu isso e olha aí, nenhum momento a gente vê esses caras aí questionando, xingando, brasvejando, o tempo todo está orando e adorando esse Deus dele. O carcereiro olha e fala para ele, o que eu faço para ser salvo? Traduzindo, se fosse nos dias de hoje, ele diria assim, ei, como que eu faço para me servir esse Deus também que vocês servem? Como que eu faço? O que eu faço para ter essa fé que vocês têm? O que eu faço? Como que eu faço? Aí Paulo falou para ele, só crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Ei, Deus está dizendo, no meio da tua luta, no meio da tua prova, tem salvação para alguém, tem milagre também na vida de alguém. Tu não está entendendo o que está vivendo agora, mas Deus manda te dizer, através dessa dor, desse processo, vidas vai ser alcançada e liberta, e o nome dele vai ser glorificado. Que processo todo para viver o milagre. E para a gente fechar, tem mais 10 minutinhos, não, menos, eu peguei, vai acabar agora, 9h40, a gente vai terminar. Falei para a pastora, meus cultos é às 10 horas, né? A gente é das 8 às 10. Aí quando eu vou para as outras igrejas, minha filha, eu falo, Jesus, eu tenho que vigiar, porque eu penso que eu estou na nebo. E aí, só para a gente finalizar, para você entender,
Eu gosto de dar exemplo, muitas pessoas não gostam de dar testemunho. Mas como eu digo, eu não tenho rabo preso com ninguém. E o meu testemunho, eu sou uma pessoa que eu fui curada. E eu entendo que a minha dor, as minhas dificuldades, as minhas provas, não foi para minha vergonha. No momento eu até achava que era. Mas hoje eu entendo que tudo isso é uma ferramenta para Deus trabalhar. Agora, por que eu gosto tanto dessa mensagem e eu me identifiquei muito? Porque eu vivi um processo parecido com esse. Antes de Deus me trazer para Hortolândia, eu estava morando em Fronteira, em Minas Gerais. E lá eu estava decidida a vir embora para me recomeçar a minha vida. Então eu estava vivendo um processo, né, de um relacionamento com o pai desse meu filho, que hoje tem problema. E eu estava ali e eu falava: Deus, eu já estou cansada, são 12 anos de luta, de prova. E eu sei o que o Senhor tem para mim. E o negócio estava muito estreito e eu não conseguia me firmar na presença de Deus. E Deus falou: você vai. E eu falei: como que eu vou? Que jeito que eu vou? Como que vai ser? Eu estava totalmente perdida diante da situação. E ali eu também estava muito mal, muito ferida pela situação que eu estava vivendo dentro do relacionamento. E aí Deus falou para mim: você vai. Usou uma missionária, uma amiga minha, e ela falou para mim: já está dando tempo de Deus aqui neste lugar, você vai. E aí eu quis querer travar a situação. Eu falei: ai, eu vou, não vou. Resumindo, Deus falou: peraí que você vai por bem ou você vai por mal. Só que Deus queria fazer algo. Quando eu vejo essa história aqui de Paulo e Silas, aconteceu uma situação que no dia que eu resolvi, eu falei: agora eu vou. Que eu resolvi vir embora. Ali eu entrei dentro do carro, eu já tinha colocado todas minhas coisas. Ia trazer meu menininho menor, que é o Vitor Hugo, que na época tinha 3 anos de idade, hoje ele tem 15 anos. Hoje ele é um dos obreiros ali na casa do Senhor. Hoje ele é músico, ele toca todos os tipos de instrumento, canta. E aí ele era pequenininho e eu falei: ele vai comigo. E o Pedro, que é esse outro que está no processo, que eu sei que vai ser um pregador e futuro pastor também do ministério, porque Deus falou, ficou. E aí, ali naquela luta de vem embora, aconteceu uma situação. E eu vou ser bem claro, eu não tenho vergonha de falar não. Aconteceu a situação que eu entrei dentro do carro. O pai deles, vendo que eu realmente ia embora, pulou em cima do carro. E eu comecei, eu com a minha amiga missionária, eu falei: vou levar as roupas e eu vou embora. Vou passar para pegar o menino em Rio Preto e vou embora. Ele, sabendo, ele falou: agora ela está indo. Subiu em cima do carro. E se não bastasse ele subisse em cima do carro, pastora Michele, ele bateu o pé, pá, e quebrou o vidro. Aí ali naquele momento, eu fiquei cega. Eu falei: mas que satanás é esse? Agora eu tomei a decisão e esse satanás, esse demônio ainda vem e quebra o vidro. Como que eu vou viajar com o vidro do carro quebrado? Irmãos, naquele momento, olha, eu falo: hoje eu sou liberta para a glória de Deus. Dá um glória aí. Fala aleluia. Pastor Antônio olha para mim e eu falo: estou liberta. Mas naquele tempo não. O que eu fiz? Engatei a primeira e fui para frente e dei ré para trás. Falei: agora tu vai cair daí de cima. Ele pulou, e era um homem muito alto, ele é muito grandão, tem quase 2 metros de altura. Pois ele pulou. E aí a hora que ele pulou, eu falei: cão dos infernos. Aí eu fiquei daquele jeito. Aí eu peguei esse carro, subi na calçada e fui. Falei: agora eu pego ele. E a missionária: Ju, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus? Agora ele que grita: pelo amor de Deus. E saí igual uma doida com o carro atrás do homem. E esse homem corre, e eu com o carro atrás. Aí me fui doida. Eu falei: agora você vai ver, cão. Aí, quando eu fui correndo assim, ele entrou. E lá onde a gente morava, era tudo tipo um condomínio. As casas eram todas abertas, né? Era um acampamento. Então não tinha muro. Aí ele correu e eu com o carro atrás também. Aí ele foi para uma porta de uma casa lá, que estava aberta, e ficou lá correndo e pediu socorro. Aí eu desci. Quando eu fui abrir a porta, a borracha assim, ó, que estava assim, fez assim, despencou. Ai, quando eu vi aquilo, aí me subiu. Aí eu falei: agora passei a mão naquela borracha. Falei: pois é, eu sei mesmo. Caiu, mas vim aqui. Arranquei o resto da borracha e fui atrás. Aí quando eu cheguei na porta da casa do homem, eu: vem aqui.
E ele, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E ele sabia que eu era meio doida, né? Não, não, não. E foi lá pedir socorro pro homem. A mulher do homem saiu, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E dá-lhe borrachada. E dá-lhe borrachada. Aí o homem veio, não, moça, pelo amor de Deus, vamos conversar. Eu falei, esse infeliz, ele quebrou meu carro. E o homem que estava lá levou uma borrachada também. Aí pronto, aí apanhou ele e o homem. Aí de repente o homem falou assim, traz a algema, falou para a mulher dele. Aí eu tava cega, né? Quero nem saber, agora eu quero matar. E dá-lhe borrachada. Aí quando eu fui fazer assim de novo, pá, uma algema no meu braço. Eu achei que ele falou, mas por falar. E eu tava tão nervosa. E aí ele pediu para a mulher dele, traz uma algema. E pá. Eita, o homem que eu dei as borrachadas era policial. Da Polícia Civil, escrivão da Polícia Civil. Aí pronto, aí ferrou. Aí ele sabia que eu não fui lá para bater, mas e aí para explicar? E o cara era da Civil. E aí? Aí de repente quando foi ver, choveu de viatura na porta. O bonito, aí falou, agora, o que está acontecendo? Não, calma, tem que acalmar ela. Tem que acalmar ela, não tem conversa. E não tinha conversa. Eu só queria dar borrachada. Porque é o que tinha na mão. Aí o que estava na mão, né, na hora da raiva, a gente vai que vai. Aí, o que aconteceu? Me colocaram dentro do camburão. Vai para Frutal. Leva para a fronteira. A cadeia, não tinha ninguém lá. No policial não estava, o delegado. Agora deu ocorrência. Por quê? Porque era na casa de um policial civil. Até explicar o que estava acontecendo. E ele tinha invadido também. Foi até a porta. Então, poderia estar dando uma invasão, né, de alguma coisa. E eu lá na porta causando. Vai todo mundo para a cadeia. Resumindo... Fomos para Frutal, como fala, aquela cadeiona grande que tem, presídio, ala masculina e feminina. Cheguei lá, aí o policial, vamos esperar o delegado chegar para ver o que vai resolver. Procura um advogado. Aí entrou eu e ele falou que vai resolver, que ele vai ficar preso, porque ele quebrou meu carro. Então assim, quem estava errado na situação toda? Os dois, né? Mas vamos lá. Ele, porque foi ele que agrediu, ele que quebrou o carro. E eu, na hora do surto, né, do nervoso, dei umas borrachadas, mas não matei. Então eu falei, não matei, então não vou ficar presa. E aí o que acontece, pastora Michele? O homem fala assim, moço, ele saiu como que é? Ele era vítima. Você está liberado, pode ir embora. Eu falei, como assim? Ele vai embora para onde? Não, e eu? A senhora vai ficar para esperar o delegado chegar. Ah, não. Aí eu falei, mas peraí. Ele está liberado? Ele é vítima? E eu vou ficar? E eu vou ficar fazendo o quê aqui? A senhora aguarda. Eu pensei que eu ia guardar numa salinha, o delegado chegar, eu explicar a situação, assinar alguma coisa. Nunca tinha ido presa, mesmo fazendo um monte de coisa errada quando eu morava em Campinas, no São Marcos. Fazia um monte de coisa errada, nunca fui presa. Aí você imagina a minha revolta. Eu falei, agora por causa desse infeliz, de uma borrachada, eu tô aqui dentro? Aí o cãozinho ficava, né? Capeta, rindo no meu pé do meu ouvido. Bem feito. Falei, é Satanás. Vou aguardar. Resumindo... Me colocaram lá, me chamaram dentro de uma sala, me deram um uniforme laranja. Tira a sua roupa. Eu falei, pra quê? Para você colocar o uniforme. Eu falei, pra quê? Moça, você tá presa. Eu falei, tá, mas eu tô presa, mas eu vou ficar na onde? Você vai para dentro da cela. Eu falei, meu Deus. Aí eu ria de nervoso, né? Eu já comecei a rir de nervoso, pastor. Eu falei, que isso? Aí me colocou na frente, tira foto de frente, tira foto de lado. Eu falei, nossa, que eu tô me sentindo uma criminosa. E aquela blusa laranja, escrito SWAP atrás, me deu uma calça laranja desse tamanho, botou minhas coisas dentro de uma sacolinha. E aí a moça veio, me algemou, o delegado vai resolver seu caso só amanhã. Era acho que uma quarta-feira, terça-feira, já mais de meia-noite, 11 horas da noite. Então, amanhã no primeiro plantão, aí vão conversar, vão resolver o seu caso. Resumindo, me pôs algemada e me levou. Abre cela, vira de costa, fecha a cela, abre porta,
Vira de costa, fecha a porta. Eu falei, que negócio é esse? Entrei, fui parar dentro de uma cela, na parte feminina. E lá dentro tinha 11, 12 mulheres, 13 comigo. Cheguei já desse percurso todo, todas estavam deitadas. Ela abriu e falou, você senta, você fica aí dentro. Eu falei, o que eu vou fazer aqui? E aonde que eu vou ficar? Pensa no lugar fechadinho, era mais ou menos esse tamanho. Maior daqui, onde está o pastor Nilson, era esse espaço. Com 11 mulheres ali dentro. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí ali dentro começou o agir de Deus na minha vida. Quando eu entrei, a minha cabeça começou a doer muito. Eu falava, Jesus, eu não estou acreditando que eu estou passando por isso. Agora, como que eu vou falar para o meu pai e para minha mãe, que são servos de Deus? Como que eu vou falar para o meu pai e para minha mãe que eu estou dentro dessa cadeia? Que eu vim parar aqui dentro desse negócio? Como que eu vou explicar para as pessoas que eu estou presa? E se eu não fiz nada de errado? Porque quando ainda está no erro, né? A pessoa já sabe, você está ali, você fala, uma hora vai preso. Então, se acontece, eu acho que até o susto é menos. Já esperava. Agora, imagina, você sem esperar, você parar dentro de um presídio, só por causa de uma situação, e toda essa situação é porque eu estava decidida a mudar de vida. Você está entendendo? Eu ia vir embora porque a minha decisão era, eu preciso servir a Deus de verdade. Eu preciso me posicionar, e aonde eu estava, eu não conseguia. Porque ele era usuário de droga, então todas as vezes que tinha os problemas, a minha fuga era a bebida e a droga, então eu não conseguia ficar de pé. Eu vivia tendo recaída, e eu reconhecia, porque um dia na madrugada, eu estava dentro de um quarto dizendo para Deus, eu não aguento mais. Eu não suporto mais, Deus, essa vida. Eu sei do que o Senhor tem para mim, e na madrugada o Senhor falou comigo. Na madrugada, dentro daquele quarto, sozinha, Deus falou comigo, você precisa se posicionar. E eu falava, o Senhor é poderoso. O Senhor tem poder, o Senhor pode fazer com que eu durma viciada e acorde sã. Eu queria. Eu falava para Deus, eu não aguento mais. Já era uma fase que eu já não queria mais usar droga. Eu usava por causa da dificuldade. Eu bebia por causa da situação. Eu não tinha força. E eu falava para Deus, o Senhor é tão poderoso. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer esse milagre. Deus dizia para mim, você que vai se levantar. E eu dizia para Deus, que jeito? Como? Eu tento e não consigo. E aí Deus falou comigo naquela madrugada. E eu falei, eu vou tomar uma decisão. Eu vou sair desse vale. Eu vou me desprender dessa prisão. E aí, eu estava decidida, por quê? Porque eu falava, se eu voltar perto da minha família, eu vou conseguir me levantar. Eu vou ter o apoio que eu preciso. Eu vou estar perto de pessoas de Deus. Então a minha intenção era toda essa. Ficar mais próxima de Deus, me levantar, fazer a obra de Deus, ser liberta por completo. E aí aconteceu essa situação, e quando eu entrei lá dentro, eu falei, Deus, eu não acredito que o Senhor permitiu isso. Eu não fiz igual Paulo e Silas no começo não, irmãos. Quando eu entrei, eu falei, agora, que situação? É isso que o Senhor tem para a minha vida, essa vergonha? Só porque eu quis ir embora para poder me posicionar, é isso que eu recebo? E o diabo falando no pé do meu ouvido, vai missionária, quer ser missionária? Olha aí, nem quando você me servia, você nunca foi presa. Agora você quer servir a Deus? Olha aí o que você está ganhando. E aquilo falando no meu ouvido. Quando foi pela manhã, eu estava ali, a minha cabeça tonta, sem saber o que fazer, sem saber o que estava acontecendo, aquela perturbação toda. Uma moça que estava lá dentro daquela cela, ela se levanta, acorda, e ela olha para mim. Aí ela falou assim para mim, eu te conheço. Eu falei, ai pronto, agora ferrou de vez. Ai meu Deus do céu, como é que eu tô aqui, eu nem sei, nunca vim aqui nessa cidade, eu moro do lado, mas eu não saía de Fronteira, que é uma cidadezinha bem pequenininha, eu ia mais para Rio Preto. Eu te conheço.
Aí mais, sabe o que ela falou? Foi Deus que te trouxe aqui. Naquele momento aí pronto, a minha cabeça ficou mais confusa ainda. Eu falei, mas que é isso? Como assim? Ela falou, foi Deus que te trouxe aqui. Ela olhou para mim e ela falou para mim, você não está lembrada de mim? Eu falei, não. Tenho uma dificuldade muito grande também para guardar fisionomia. E devido também à situação do meu uso de droga, passei um tempo de uso compulsivo, de cocaína e bebida alcoólica. Então eu desenvolvi uma espécie de amnésia, né? Vocês podem ver que pessoas que são usuários de droga, eles esquecem muito das coisas. E isso é normal. Então eu tenho umas dificuldades de gravar algumas coisas, até para ministrar. Eu falava para Deus, eu não vou pregar porque eu vou lembrar o versículo, mas não sei nem onde está escrito. Eu lembro o capítulo, mas não lembro o livro. Aí Deus falou, só abre a tua boca e deixa eu te usar. Viu? Então, às vezes a gente fica querendo fazer tudo à risca, né? Tudo certinho. Tem teologia, tem conhecimento. Aí Deus falou, vou te usar do meu jeito. E aquela menina ali, quando ela falou isso, eu falei, eu fiquei toda confusa mais ainda. E ela falou, foi Deus que te trouxe aqui. Foi Deus que te trouxe aqui porque eu sei que Deus vai vir com uma resposta através da sua vida. Eu olhei para ela e falei, moça, você está brincando? Ela falou assim, não, eu te conheço. Faz alguns anos atrás, você foi na minha casa. Lembra que eu falei para vocês que eu queria me posicionar? Então, no percurso da situação que eu estava vivendo, eu buscava a presença de Deus, porque eu já estava numa fase que eu não queria mais ficar naquela recaída. Só que era algo assim, a minha fuga. Eu passava o problema, a dificuldade, aí eu tinha que beber e eu tinha que cheirar para poder ficar bem. E eu falava, Deus, eu não quero mais isso. E às vezes eu estava na presença de Deus. Eu ia buscar a presença de Deus, eu ia nos cultos. Às vezes eu conseguia me levantar, mas ficava naquele levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. E eu falei, não, chega. Eu não quero. Eu quero me levantar, meu filho, marchar. Porque se eu ficar nesse levanta e cai, como que a promessa vai cumprir na minha vida? Como que o Senhor vai fazer o que o Senhor tem para fazer? Então eu precisava estar firmada mesmo. E nesse percurso, que eu ia a algumas igrejas, tal, quando Deus me levantava, então Deus me usava no louvor. Às vezes a gente estava ali, Deus mostrava alguma coisa na revelação. E eu não tinha medo, não. Eu entregava porque eu sabia que era Deus. E naquele momento eu estava limpa, eu estava bem. E aí, dessas fases, a gente foi num culto, numa casa. E aí, ela estava grávida, essa jovem, e eles estavam envolvidos com o tráfico. E Deus me mostrou. E Deus falou, ela estava grávida, e eu falei para ela, olha, Deus está dando uma oportunidade, porque eu vejo uma pulseira de ouro no braço de vocês. E vocês sabem o que é isso. Então Deus está dizendo, a oportunidade está vindo para vocês se posicionar, porque tem livramento. Mas se vocês não se posicionar, o negócio vai ficar estreito. E eu vi essa pulseira de ouro. E aí, eles se calaram. E aí, quando ela veio e falou para mim, ela falou, Deus te usou para falar. Aí você foi embora. Agora eu vou te contar o que aconteceu depois. A gente estava, você lembra que eu estava gestante? Falei, lembro. Aí ela falou, então, eu estava grávida. Aí eu ganhei a criança. E a gente precisava resolver. Colocar algumas coisas em ordem. Porque eu precisava do dinheiro por causa da criança. E a gente precisava colocar umas coisas em ordem para depois a gente parar. E nesse vamos resolver, o diabo armou o laço. Não resolveu, foi nada. Ela ganhou o nenê na dieta dela. O neném estava com uns 15 dias. Ela foi presa e o marido dela foi preso. E já havia passado quase um ano. Ela estava muito magra. Quando eu vi ela estava bem forte, porque ela já estava para ganhar a criança. Então jamais que eu ia reconhecer. E aí ela falou, e daquele dia para cá eu venho passando uma situação muito difícil. Eu até hoje, eu não vejo a minha criança, o meu filho. A minha sogra, que era a missionária Silvana, ficou cuidando dele. E eu estou com uma enfermidade, porque eu não pude fazer uma revisão de parto. E eu aqui na enfermaria, as médicas disseram que eu estou com câncer no colo do meu útero. E aqui dentro não tem como eu tratar. E você sabe que a minha sogra não tem condições de mandar medicação. E aqui dentro é só paracetamol e dipirona. É o único remédio que tem. Mas eu estou fazendo uma campanha
E hoje termina a campanha. E Deus falou para mim que viria com uma resposta. E quando eu te vi, eu não acreditei. Ela falou, agora... Aí ela falando tudo isso. E eu assim, né? E eu só pensando na chibatada. Ai, meu Deus. Eu falei, olha. E eu lá, criando a situação. Aí eu comecei a falar, meu Deus, tem alguma coisa aqui então. Não, peraí. Aí eu falei, sai daqui, Satanás. Porque ele fica em cima, né? Você tá vendo? Agora aí a outra aí, ó. Te conhece também. Eu falei, sai daqui, cão. Peraí, que o negócio tá diferente. Esse negócio aqui não é capeta, não. Foi o capeta que colocou, não. Se é Deus que me colocou aqui, então vamos lá. Aí eu já enxuguei as lágrimas. Aí ela perguntou, mas... Aí depois que ela falou tudo, ela falou assim, mas o que você tá fazendo aqui? Aí caiu a ficha. Porque ela foi tão assim impossível, foi Deus, me contou e falou. E a gente está numa campanha e Deus falou que vai vir com uma resposta. E Deus vai te usar para falar comigo. Eu falei, mas que... Aí depois ela falou, mas o que você está fazendo aqui? Aí eu contei, ela falou, tá vendo? Estou falando que foi Deus. Aí virou para as outras meninas, acordaram, viu aquela situação. Aí ficaram assim, mas quem que é ela? Ela falou, não, filha, essa aqui é de Deus. Ixi, essa daqui, ela canta. Ainda falou isso. Ela canta para nós. Canta para nós. Oh, irmãos, no meio daquela situação, o que você faria? Canta para nós. Nossa, ela canta. Sabe aquele jeito? Parecia que era cantora, né? Meu Deus. Ela canta para nós. E eu olhei assim, eu falei, Jesus, que negócio é esse? E aí o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração, dizendo, você não quer se levantar? Você não quer recomeçar? Você não achou que você seria incapaz? Você não estava com medo de ir? Eu vou te mostrar que aqui dentro, sozinha, eu sou na tua vida. Ali dentro, pastora Michele, Deus começou a me tomar. E eu falei para ela, nossa, mas eu estou com muita dor de cabeça. Eu precisava, não sei o que eu preciso fazer. Eu não vou conseguir dormir, então não sei se eu preciso dormir. Não sei se eu preciso de um banho. Eu sabia que a minha cabeça estava assim, aquele turbilhão, aquela bagunça. Voz do Espírito Santo de um lado, capeta falando do outro, e aquele negócio, e eu sem entender, eu falei, peraí, eu preciso focar. Aí foi a hora que eu repreendi o mal, falei, agora eu vou focar. Eu entendi o que Deus falou, se ela crê que eu sou profeta, que Deus me usou aquele dia, e aconteceu, e hoje ela está dizendo, que Deus vai me usar, para vir com resposta para a vida dela, então se foi necessário acontecer todo aquele furdurço todo lá, para Deus me trazer aqui para ser resposta para a vida de alguém, eu aceito o teu trabalhar, Deus. Eu aceito o teu agir. E eis-me aqui. Primeiro dia, aí começamos a louvar. Segundo dia, eu falava, eu quero ir embora. Era sexta-feira. Elas falaram, se você não sair hoje até 5 horas da tarde, você não sai mais. Você só vai sair segunda-feira. Eu falei, não. Meu filho está lá. Eu preciso ir embora. A minha mãe já está sabendo. Porque a missionária que estava comigo já estava por dentro da situação. Eu falei, não, eu preciso ir embora. Eu queria só ir embora, eu quero ir embora. E Deus dizia, vai ficar o tempo que for necessário. Para mim poder te capacitar. Vai ser aqui dentro que eu vou te capacitar. Para depois que você sair, tu vai ver o que vai acontecer. Aí ali dentro daquele percurso todo, irmãos, foi muita coisa que aconteceu. Resumindo, outra hora eu conto para vocês, né, em detalhes. Porque foi muita coisa linda, viu? Foi muita coisa ruim, não. Foi coisa linda. Em situações, eu nunca tinha entrado dentro de uma cadeia. E eu falava, próxima visita agora, quando eu estiver bem, quando eu for fazer a obra, porque eu sempre fui missionária, sempre gostei. Falei, eu vou visitar um presídio, vou evangelizar no presídio. Aí Deus falou, agora você está aqui dentro, minha filha, vai, aproveita. E eu, eita Jesus, maldita hora que eu fui falar que eu queria ir no presídio. Não fui por bem, ele falou, te coloco. Aí Deus começou a agir. Está repreendido, você não vai ser preso não, em nome de Jesus, viu? Porque você vai se posicionar e vai lá fazer a obra antes, na hora que Deus mandar. E aí, naquele percurso todo, oramos pela vida dela. Ela não falou sobre o câncer do colo do útero antes. Eu comentei, porque ela falou depois. Primeiro, ela só disse para mim, foi Deus que te trouxe aqui. Faz uma oração por mim. Aí, antes, ela falou, faz uma oração por mim. Eu estava daquele turbilhão, mas eu falei, amém. Eu tenho que entender que é Deus que está nesse negócio.
E quando eu fui orar por ela, a minha mão desceu e foi direto no pé da barriga dela. Eu estava com a mão assim, aí de repente me impulsionou e foi no pé. E eu coloquei a mão sobre o pé da barriga dela e comecei a ministrar a cura. E repreender toda a enfermidade. Aí foi a hora que as outras começaram a olhar uma para a outra. Uma olhou para a outra. E ela começou a chorar muito. Chorou muito. Ela falou, era a resposta que eu precisava. Aí depois disso que ela foi falar para as meninas. Ela canta. Né? E ali era a resposta. E Deus falou, eu falei para ela, Deus está te dando uma cura aqui. Aí ela falou, então, a médica disse que eu estou com câncer. E quando eu sair daqui, provavelmente vou ter que tirar tudo. Eu falei, mas Deus trouxe a cura hoje, não vai tirar nada. Porque a tua oração chegou até o trono de Deus. E como não foi eu que falei, mas você que disse, Deus me trouxe aqui para ser resposta para a tua vida. E ali foi um agir sobrenatural. Aí ela virou para as meninas, ela canta também. E eu comecei a cantar. Ele era só um menino na frente daquele gigante. No ponto de vista humano, Davi morreria no primeiro instante. Porque na lógica do homem, o maior vence o menor. E o mais fraco sempre acaba lá no pó. Quem olhava para aquele cenário dizia, está tudo perdido. O menino jamais terá chance contra esse gigante tão forte e temido. Davi desceu naquele vale, por muitos desacreditar. Mas quando venceu, foi aplaudido e elogiado. Aí eu cantei para elas, essa história se parece com a sua. Quantas vezes alguém fala por aí que o gigante em sua vida é tão grande que o melhor que você faz é desistir. Mas não desista, porque Deus está bradando e vai soprar seu nome em todo o universo. Muita gente vai ficar surpreendido quando vê na sua vida Deus fazer sucesso. Quem não acredita que você consegue vai sentir o gosto amargo da decepção. Vai te ver brilhando na unção de Deus, aplaudido pelo rei e pela multidão. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo. Quem te viu gemendo vai te ver cantar. Quem te viu na prova vai te ver na bênção. Quem te viu no anonimato vai te ver brilhar. Quem viver verá, quem viver verá. Deus mudar a tua história, quem viver verá. Quem viver verá, quem viver verá. Deus te entregando a vitória, quem viver verá. É para a tua vida aqui nessa noite. Bispa, por que você cantou esse louvor? Porque quando eu te disse que quando eu estava de pé, todas as vezes que eu tinha uma oportunidade, era na época, estava esse louvor no auge, e eu estava cantando por todos os lugares. Quando eu conseguia me levantar, eu cantava, quem viver verá, quem viver verá. Deus se entregando a vitória, quem viver verá. Ai, abacé. Aí já foi por impulso o primeiro louvor, porque estava quente, era aquele que eu estava cantando. E ali Deus começou a trabalhar. De repente, veio uma notícia, um negócio lá do jeito que eles comentam, o carcereiro comentou, para os meninos da sala do lado. Da cela do lado era uma cela que o povo sai para trabalhar. E volta de noite. Não sei como que chama mesmo. É meio semi-aberto, né? E na parte de cima eram os fechados. E nessa parte, quando os meninos ouviram, disseram, tem uma missionária aqui dentro da cela. Chegou a noite, deu sexta-feira, nada. Sábado, visita. Participei das visitas. Ali Deus me usou para falar com famílias. Orei pela família delas, pelo alguns esposos. E ali a gente ficou naquele percurso. Quando chegou no domingo, alguém da cela do lado falou, fala para ela cantar para nós. Pede para a missionária cantar um louvor aí para nós. E eu falei, Jesus, o que é isso? Aí Jesus falou para mim, é adorando que eu vou abrir as portas. E eu vou adorar. Irmãs, naquele momento eu falei, como que eu vou cantar? Ela falou, sei lá, canta. Eles vão ouvir? Vai. Porque eles ouviram a gente orando aqui. E nós entramos numa oração e foi muito forte.
E aí ela falou, não, ele canta, que ele vai ouvir. E de lá eu coloquei a minha boca na cela, segurei na grade e comecei a louvar. E o suor descia, mas eu cantei, mas com uma intensidade. Mas eu cantei com uma vontade. E eu grudada naquela cela, eu comecei a louvar, e o suor descia e molhava, e aquele suor, e eu adorando, e no final eles começaram a glorificar. Glorificava e dizia, glória a Deus, glória a Deus. E ali o mover de Deus foi sobrenatural. Quando foi na segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira, ali tinha uma jovem, que ela estava também com um problema no seio. E aí eu orei pela vida dela. E aí de repente, a enfermeira chamou ela para ir na enfermaria. Quando ela volta, eu falei para ela, você crê que Deus vai fazer o milagre? Ela falou, eu creio. Isso aqui, esse câncer não vai progredir. Eu creio que Deus vai me curar. Estava com 2 nódulos no seio, todo inflamado. E ali eu falei, vou fazer ato profético. Olha como que a gente fica crente dentro da cadeia, né? Fiquei, minha filha. Catei a canequinha, enchi de água lá na torneira. Falei, não tem óleo ungido? Pois vai consagrar essa água aqui. Levantei a caneca para cima, falei para as meninas, estenda as mãos para cá. Ó, e oramos e consagramos a água. Falei, agora tu bebe. Bebe crendo que Deus vai fazer um milagre. E aí, quando ela voltou da enfermaria, as meninas falaram, vai sair seu alvará? Elas falaram, saiu coisa melhor. Acabei de passar lá na médica, a enfermeira falou, nossa, não sei o que aconteceu, mas não é mais câncer, isso aí só estava uma inflamação, tá desinflamando. Daqui 2, 3 dias, minha filha, você vai ver que está até desinchado. E ali a gente começou a glorificar, porque a gente começou a ver o agir de Deus. Aí Deus falava para mim, faz um apelo. Eu falava, Jesus, eu quero ir embora. Ele falou, faz um apelo. Quando você não fizer o apelo, você não sai. Eu falei, opa, mas é para agora. Já orei, quem quer aceitar Jesus? De todas elas, 10 se reconciliou com o Senhor. Só 2 que falou para mim, foi bem direta. Elas falaram, Jude, eu não vou aceitar, não, porque eu só sei fazer isso, a minha vida é essa. Sabe assim, aquela pessoa que já estava entregue? A minha vida é essa, quando eu sair daqui eu vou voltar de novo. Então, não adianta eu falar que eu vou aceitar, não. Eu falei, mas eu creio que Deus vai mudar a tua história. Profetizei sobre a vida daquela mulher. E as 10 se reconciliaram com o Senhor. E aí, quando veio a notícia, o papel, você está, seu alvará está aqui, você vai estar liberada. E eu olhei para aquela jovem e falei para ela, e Deus vai te tirar deste lugar. Para essa que foi curada do câncer no peito. Eu falei, Deus vai te tirar, Deus está te dando uma outra oportunidade. E Deus vai te tirar e está chegando. Se não for essa semana ainda, eu não digo nada. E aí eu fui embora. Aí eu não podia levar meus documentos, ficou lá dentro. A moça falou assim para mim, volta amanhã para você pegar os seus pertences. Que agora a gente não vai conseguir liberar. Falei, beleza. Aí veio a missionária, minha amiga. No outro dia eu voltei com um advogado, né? Um amigo nosso lá. Aí eu falei, me leva lá que eu preciso pegar meus documentos, porque eu vou embora para Campinas. Quando eu estou chegando lá na porta do presídio para buscar os meus documentos, tinha a cela, bati. A moça falou, eu falei, vim me retirar uns pertences. Aí ela falou, só um minutinho, fechou a porta. Entrou. De repente ela abriu, eu achei que era ela. Quando abre a porta, quem é? A moça, a Patrícia, saindo com a sacolinha na mão, com o alvará de soltura. Olha só o que Deus fez. Deus permitiu que eu voltasse. Na hora que eu cheguei para buscar meu documento, eu dei de cara com ela. E Deus dizendo assim, não falei na tua boca? Estou cumprindo. E é para você ver que eu sou Deus na tua vida. Eu fiz assim, eu falei, meu Deus. Ela, ai. Aí eu falei, o que você está fazendo aqui? Porque foi no outro dia. Eu falei, eu vim buscar os pertences. Eu falei, você saiu? Ela, ai. Glória a Deus. E olha que bem que você falou, hein, mulher? Falou assim. E eu falei, Deus é fiel. Aí virei para ela e falei, tudo que Deus falou lá dentro, coloque em prática. Porque se Ele falou que você ia sair, você está saindo. Então coloque em prática, porque Deus vai mudar a tua história. E vim embora. E resumindo, para a gente finalizar. Quando eu cheguei aqui em Campinas, eu vim com uma mão na frente e outra atrás. O carro foi preso. Bispa, você foi atrás? Não. Por quê? Porque eu fui ousada. Eu fui ousada diante de Deus. Eu falei, se é Deus que está na minha vida, depois de tudo que Ele fez, eu vi que era Deus. Foram só 5 dias dentro do presídio, viu? 5 dias que parecia uma eternidade. Mas ali eu falei, se Deus, Ele já me mostrou ali dentro que Ele é Deus. Mas se realmente é Deus que está me levando, que é Deus que está fazendo na minha vida, eu vou sem nada e Deus vai restituir tudo.
sem mala de roupa, só trouxe um secador, uma chapinha, deixei o salão lá, falei para amiga minha, pode vender o que der para vender, as suas roupas, dá tudo para lá na igreja. Pode pôr tudo para doação. Seu sapato, falei, não vou levar nada, filha. Tá tudo aí, tudo que desceu, eu só fui lá no carro retirar as malas. Falei, tá tudo aqui, o carro vai ficar no pátio, não vou tirar, porque Deus vai me dar em dobro, Deus vai me dar outro. E eu falei, eu vou embora. Peguei meu filho, só com a roupa do corpo, com as roupinhas dele, cheguei em Campinas. Quando eu cheguei, Deus restaurou tudo. Muito tempo, bispa? Não, foi só 8 meses para Deus recomeçar a fazer minha história. Você está entendendo? Deus está dizendo, não vou demorar não, filha, basta o seu posicionamento. Deixa eu trabalhar, deixa eu agir na tua vida, que é coisa grande que eu vou fazer. E aí Deus começou a restaurar tudo. O meu irmão me deu tudo novo para mim montar um salão. Tudo novo. Eu falei, vou comprar semi-novo. Ele falou, não, vou te dar novo. Montei um salão novinho, veio clientes, Deus começou a bradar, foi bradando, as agendas começou a vir, eu falava, ninguém vai me convidar para cantar. Nessa situação, imagina aí que começou a aparecer a agenda, e era a semana inteira eu louvando para os lugares, igreja trabalhando, e Deus foi restaurando, até que um momento Deus falou, aí eu falei para mim assim, eu não quero mais saber de relacionamento com ninguém, vou ficar só trabalhando e fazendo a obra de Deus. Aí Deus falou, até a hora que você acha. Eu falei, não, porque eu vou exigir. Você é muito exigente. Agora, para casar comigo, eu não quero que nunca tenha usado droga. Não pode ter filho, porque eu já tenho 3. E comecei a exigir. E aí eu falei no salão para minha tia. Ela virou para mim e falou assim, tudo isso? Você está exigindo tudo isso? Então você vai ficar solteira. Eu falei, pois eu fico. Mas se for para Deus me dar, que eu não quero. Mas se Deus for preparar alguém, tem que ser homem de Deus. E outra, eu falei que nunca nem tem, não tem filho, não seja usuário, tem que ter casa própria, porque todos esses anos eu nunca tive casa, pagando aluguel, e tem que ter pelo menos um carro para me poder dar para nós fazer a obra. Aí, exigente, né? Exigente nada. Eu estava com crédito diante de Deus. Tá entendendo? Você tem crédito diante de Deus? Foram 5 dias lá. 5 dias pagando um preço. E aí Deus falou, vou dar do jeitinho que você está pedindo. 8 meses depois aparece o pastor Antônio. Era diácono na porta da igreja. E ele estava num processo difícil. Eu não conhecia ele. Meu pai e minha mãe que conhecia porque congregava com ele. E aí ele virou um dia e falou para mim, vamos orar? Eu falei, orar para quê? Por quê? Você pretende voltar? Senhora? Eu falei, não, eu não pretendo nada, filho. Eu preciso fazer a obra de Deus. Eu pretendo que Deus venha cumprir a promessa dele na minha vida. Aí, convidei ele para participar de um congresso. Falei para ele, vamos, irmão, vai ter um congresso. Chamei ele, foi eu, minha irmã, mais 2 amigas. E ele com um carro. Falei, bora, vaso. E ele gostava dos mantos de vigília. Falei, bora, você tem carro, leva nós. E arrastamos ele para os mantos. E aí, nessa festividade, eu comecei a louvar. Aí ele me contou depois. Ele falou, olhou para mim e falou assim, nossa, eu falei para Deus, você cantando, eu falei, era uma mulher dessa que eu precisava. Para somar com o meu ministério. Eu falei, carnudo. Desejando a irmã, né? É nada. Aí ele falou com Deus. Era o desejo do coração dele. E eu falei, peraí, deixa eu perguntar um negócio. Quantos anos você trabalha? Quanto tempo de firma você tem? Tem 13 anos. Eu, opa! A casa que você mora, tô pagando, mas é minha. Você tem filho, irmão? Não, não tenho. Eu falei, mas quem? Aí fala, agora a palavra-chave. Você já usou droga? Fumei uma maconha uma vez, mas não gostei, nunca mais coloquei nada de droga na minha boca. Eu falei, não, Jesus, é esse aí? Aí Jesus falava, já está preparado. E a gente ria, que eu falei, Deus falou para mim, do jeito que você pediu. Deus está dizendo para alguém aqui, viu? Seja detalhista. Se você tem crédito com Deus, Deus vai fazer do jeitinho que você está pedindo. Tá? Não falo só em questão de relacionamento, não, em todas as áreas. A empresa que você pediu, a casa do jeito que você quer. Mas está assim, bispo, eu não tenho dinheiro. Deus está dizendo, se você tem crédito, Deus vai fazer do jeitinho que você está desejando. Ei, o nosso Deus é um Deus que realiza sonho. Se coloca de pé, aleluia. Para a gente encerrar, meu Deus. Eu não vou pedir perdão não, irmãos, porque Deus está falando com você aqui. Viu? E esse momento é um momento especial de Deus no teu coração.
Eu estou compartilhando algo da minha vida particular com vocês aqui nessa noite e eu fico alegre, porque era uma história que deveria ser muito triste. Era uma história que eu deveria ter vergonha de falar. Mas vocês veem, eu não tenho vergonha, pelo contrário. Às vezes eu até dou risada, que hoje a minha vergonha virou motivo até de riso. Né? A gente ri. E Deus está dizendo, hoje você está chorando, mas amanhã você vai rir dessa prova. Você vai olhar e falar, meu Deus, pensei que eu ia morrer e olha só onde eu estou aqui. Tudo isso foi necessário para mim chegar onde Deus colocou hoje. Deus preparou tudo. Dentro de 8 meses que a gente estava conversando, aí o Pai falou para mim, vamos orar. E eu falei, vamos orar. 4 meses, nós namoramos, noivamos e casamos. Dentro de 4 meses, Deus fez um assim, ó, um de repente. Deus preparou festa, Deus preparou a viagem. E a lua de mel? Eu e meus filhos, tudo indo para a lua de mel. Vamos viajar, bora para o Rio de Janeiro, para a casa da minha sogra. Aí eu falei, o quê? Meus filhos nunca foram para a praia? Vai para a lua de mel com nós. Levei todos os meninos, bora, todo mundo. E foi uma maravilha, uma bênção de Deus. E hoje, eu louvo ao Senhor. Porque de lá para cá, Deus tirou, sabe, uma metamorfose aconteceu na minha vida. Aquela largata que se transformou em borboleta. Nunca mais eu tive desejo de usar droga. Bispa, mas e os problemas? Hoje eu não estou falando para você que eu tenho uma luta. A luta das lutas. Você pensa, bispa, na hora da aprovação, de ir lá e beber, de cheirar? Não, sabe o que eu faço? Eu vou orar, eu vou para o monte, eu vou para a madrugada, eu faço jejum. Eu aprendi outros escapes. E eu vejo hoje, falei, não tem necessidade. Pelo que Deus fez na minha vida, a minha libertação foi uma libertação por completo. Eu falo que eu vivi uma metamorfose. Porque a metamorfose na nossa vida, você nunca mais volta a ser quem você era antes. Está entendendo? A borboleta, ela é largata, mas quando ela torna uma borboleta, jamais ela vai voltar a ser largata. Deus está dizendo, eu vou fazer uma metamorfose na sua vida e na tua casa. Que às vezes fica com medo, mas Deus liberta hoje. E se amanhã ter recaída? Deus está dizendo, não, é metamorfose. O processo que você vive hoje, os egípcios que você vê hoje, nunca mais os vereis, diz o Senhor. Então creia. Depois dessa situação toda, e aí, bispa? E aí, gravei o CD. E aí, Deus me deu uma casa de recuperação, fiquei 4 anos trabalhando diretamente. E aí Deus me deu um ministério, Assembleia de Deus, Ministério Nebo, me deu um ministério. E aí, Deus me deu um filho depois de 40 anos, sim. Por quê? Porque o bispo não tinha. E aí ele orava e ele falava, eu quero um filho, eu quero ter um filho. Eu falei, ai Jesus, Deus nos deu Isaac. Deus me deu Isaac em cima do monte, lá de Sabor. Deus me revelou, eu desci do monte. Na quinta-feira, quando foi na madrugada de sexta-feira, Deus falava para mim, está no seu ventre. Eu falei, o quê? Aí mexeu. Eu falei, não, isso não é normal. E eu gorda, porque eu já sou bucho grande, mas vai afinar em nome de Jesus, esse ano de 2024, é ano de emagrecer. Já determinei. E aí, eu falei, não, acho que a barriga já é grande mesmo, então... Aí, quando eu fui na sexta-feira, eu senti o Espírito Santo de Deus falou para mim. Eu falei, vou falar para ele. Eu falei, mas como que eu vou falar se eu não tenho certeza? Aí fui no médico. Quando eu chego no médico, faço o exame, ele fala, você está grávida. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei para ele. Aí chegou no sábado, eu falei, eu preciso saber o que tem aqui dentro. Eu não acredito. Fui fazer uma ultrassom. Sabe quanto tempo eu estava? 22 semanas. Resumindo, 5 meses. Agora, me fala, como que uma pessoa que já teve 3 filhos não vai saber que está grávida? Só falando, que coisa. Como assim, gente? Se nunca teve, ainda fala, né? Aí eu levo um desconto, nunca teve. Mas eu falei, já fui mãe 3 vezes. Eu não ia saber que tinha num bucho que eu estava... Não. Deus escondeu de mim. E o mais engraçado, sabe o que eu fazia? Às vezes eu via aquela barriga tão grande, falei, nossa, mas que bucho estufado. Mas por que está assim? Aí eu ia no monte e começava a orar. Eu falava, estou repreendendo em nome de Jesus toda maldição. Obra de macumbaria. Essas bichas feias aí estão fazendo macumba para mim ficar com o bucho grande. Em nome de Jesus, eu no monte, eu sai todo mal. Sabe o que era isso?
Eu achando que eu estava repreendendo, que era macumba para mim ficar estufada, né? Era Deus dizendo, já começa a repreender, já dentro do ventre, vai repreendendo todo o mal, porque está vindo aí um profeta. Essa criança vai ser profeta. Irmãs, quem já foi no Monte de Sabó, lá no São Roque? É 1.200 metros de altura. 1h30 para você subir. Eu subi com o bucho grande. Quando eu desci, que Deus revelou que eu estava grávida, aí eu falei, agora eu vou subir mais 4 vezes que eu preciso fechar minha campanha. Eu falei, eu estava grávida, não sabia, eu subi, agora eu vou fazer gracinha? Aí, pasmem, aí passei o restante da minha gestação pregando, louvando, cuidando de meninas, correndo de biqueira, indo socorrer e subir no monte, e o nome do Senhor foi glorificado. Hoje o Isaac está lá, vai fazer 5 anos, o Isaac já é profeta, porque dentro da minha barriga, ele já começou a fazer a obra, e Deus está dizendo, vou cumprir promessas sobre a tua vida, tem milagre chegando aí para a tua vida, aguenta, suporta o processo. Suporta esse processo, porque este ano, levanta a tua mão que eu quero profetizar, Evácia. Este ano, Deus vai fazer coisas grandes, milagre extraordinário, ei. Aquilo que você acha que é muita coisa para você, Deus está dizendo, para você pode ser muito, mas para mim não, porque eu sou o Deus do sobrenatural, eu sou o Deus que faça um milagre na tua vida. Evácia, vamos orar, vamos orar. Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus, quer voltar para os caminhos do Senhor, quer viver esse milagre sobrenatural? Se tiver alguém que está afastado, distanciado, parou no meio da luta, no meio da prova, hoje o Senhor te chama. Hoje essa é a noite, a sua oportunidade. Se tiver, eu quero que você venha para a gente orar pela tua vida. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Se não tem, que Deus conceda outra oportunidade. Amém? E você que precisa do milagre. Você que precisa mudar essa estratégia. Você fala, bispa, era tudo o que eu precisava ouvir. Eu preguei a palavra para você e eu te dei um testemunho dentro do texto. Olha aí. É a palavra, Paulo e Silas viveu, e aí eu falei, e eu também vivi. Tem coisas que estão acontecendo dentro da palavra que você está vivendo. E Deus está mandando dizer, vai fundo, porque da mesma maneira que eu agi na vida dos meus servos, eu também vou agir na tua vida. Coisas grandes o Senhor vai fazer. Coloca a mão no teu coração. Você que precisa de um milagre. Você que precisa dessa mudança. Mudança de estratégia, mudança de comportamento. Você que precisa que Deus mude o seu jeito de agir diante da prova, diante dessa necessidade. Peça para Ele neste momento. Fala, Senhor, me ajude a cantar, a louvar. Me ajude a te adorar. A buscar a tua presença. No momento difícil, no momento da dificuldade. Me ajuda, Senhor. Que nessa noite, toda essa palavra que foi ministrada, Pai, fique, Senhor, guardado na tábua do coração dos teus filhos. Que o Senhor venha operar o teu milagre. De maneira sobrenatural e extraordinária. Que o Senhor continue trabalhando, Senhor, sobre cada coração. Vai pelejando aqui nessa noite. Meu Deus, que eles possam entender, Pai, que dentro desse processo, que dentro dessa dificuldade, dentro dessa vergonha, dentro dessa humilhação vai vir, Senhor, algo extraordinário, sobrenatural, que vai alegrar os corações deles. E vão entender que para viver o propósito, um propósito grande que o Senhor tem, é necessário passar por esse vale. É necessário passar por esse deserto, por esta cova, por esta fornalha. É necessário que nós possamos entender cada vez mais e fortalecermos, Senhor, na tua presença, fortalecemos na tua palavra e crer no teu milagre. Seja conosco, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Ore pela nossa vida. Amém? Ore por mim, ore pelo nosso ministério. E coloque o nome do Pedro Henrique na oração de vocês. Amém? Que eu creio que logo ele vai estar no altar também pregando a palavra do Senhor. Deus abençoe. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.